acordar. Bom, boa tarde. Vocês viram aí que eu falei que tinha que se diferenciar, tinha que fazer alguma coisa diferente. Bom que o pessoal estava dormindo. Pessoal, eu usei essa nova técnica, né, para ganhar um tempo, porque tem bastante coisa aqui que eu gostaria de falar. E usar esses 2, 3, 4 minutos assim, eu acho que eu consegui resumir bastante coisa aí, pelo menos até o início da minha carreira. Vocês viram ali que eu falei que eu estava no ônibus aí, fui chamado na diretoria. Vocês não têm ideia o que é ser chamado na diretoria, talvez vocês hoje não têm, mas naquela época, ser chamado na diretoria pela diretora, a dona Cida,
vulgo Sidão, era um negócio complicado. E lá fui eu para a diretoria, né? E aí começou a minha história no Banco do Brasil. E aí, vocês vão saber como. Só dizendo que essa aqui é uma história de uma carreira numa empresa brasileira, uma empresa estatal brasileira, que com certeza, era estatal, hoje é uma empresa de economia mista, e com certeza ela vai ser uma história um pouco diferente do que vocês ouviram dos outros palestrantes aqui hoje, mas eu acho que ela é uma referência também, né, para a gente pensar um pouquinho sobre as nossas carreiras, e vocês também vão ver aí, em alguns momentos a gente vai discutir um pouquinho sobre decisões em carreiras ou na vida da gente, que pode ser uma empresa estatal, numa empresa privada, na nossa empresa, no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então vamos lá, não vai ter mais musiquinha agora, mantenham-se acordados, por favor. Vamos lá. Então, vou começar a falar um pouquinho da carreira. Dezembro de 83, né? Então, o Doracida me chamou e falou assim: Sr. João Paulo Potter, o senhor está sendo chamado no Banco do Brasil para fazer um teste, né? Para ser menor auxiliar de serviços gerais, famoso MASP, né? E eu fui chamado lá, por quê? Porque eu estava acima da média, né? Eu estava acima da média nas notas, eu estava acima da média no comportamento, isso aí não entendi muito bem, mas ela disse. E eu estava abaixo na média numa coisa. Naquela época, o banco tinha um programa que chamava esses meninos para trabalhar, eu tinha 13 anos, e a família não podia ter rendas. A família, né, somando todos os membros da família, não podíamos ter renda superior a 2 salários mínimos. Tá? E, graças a Deus, nesse ponto eu estava abaixo da média. Né? E aí, eu fui chamado, passei no teste, né? Fui eu trabalhar no Banco do Brasil. Esse sou eu tinha cabelo, vocês podem ver, cabelo. Primeiro dia de trabalho, 9 de janeiro, muito cabelo. 9 de janeiro de 84, eu entrei no Banco do Brasil ganhando 43.167 cruzeiros, né? Uma fortuna, né? E representava meio salário mínimo naquela época. A gente trabalhava 4 horas por dia. Tá? E aí, no primeiro dia, eu chego para tomar posse, a gente vai tomar posse, a gente vai tomar, não é pai de santo, não, a gente toma posse. A gente vai lá para assumir o trabalho, né? E o gerente da agência, o senhor Geraldo Miguel Martins, nunca mais vou esquecer dele, porque está o nome dele aqui nessa carteira de trabalho, ele me chama e me diz, e me dá a minha primeira bronca na minha carreira do Banco do Brasil. Né? Antes de eu começar a trabalhar, o primeiro dia eu levo a minha primeira bronca. Né? E ele me diz o seguinte: o senhor veio fazer o teste lá em dezembro, né? O senhor passou no teste e o senhor pediu 20 dias para tomar posse, para começar a trabalhar. Quem gosta de trabalhar não faz isso, e logo vejo que o senhor não tem futuro no banco. Esse foi meu primeiro dia no Banco do Brasil, antes de eu começar a trabalhar. Tá? E na verdade eu realmente tinha pedido aqueles 20 dias, porque meus 13 anos e 10 meses eu tinha conseguido ganhar de presente de Natal um final de semana na Praia Grande, né? Em São Paulo. Era a primeira vez que eu ia para a praia, com 13 anos de idade, e eu tinha pedido se eu podia atrasar 2 semanas a minha entrada no banco. E ele concordou, né? Mas no dia que eu fui lá, levei minha primeira bronca. Né? Então esse é um bom exemplo de como começa uma carreira bem sucedida. Saí dali, não acabou. Né? Saí dali, fui para a minha mesa, né? E sentei lá, primeiro dia de trabalho, estava bem confortável, tinha acabado de tomar uma bronca do gerente da agência. E chegou um funcionário do banco, cara sério, gravado, falou: ô menino, faz favor. E eu agora não posso errar mais. Né? Aí ele falou assim: vai buscar um envelope redondo para a carta circular para mim, por favor. Eu não podia errar. Passei minhas próximas 3 horas circulando no banco, procurando. Nesse meio tempo eu fui interrompido também por um outro que pediu um alicate de extrair sal, um martelo de bater balanço, pediram para eu tirar xerox de carbono, limpar a carimbeira. Né? O final do dia terminou. Então esse foi o meu primeiro dia no Banco do Brasil. Né? Então é só para mostrar para vocês que uma carreira sempre começa com primeiro dia perfeito. Bom, vamos lá. Esse foi meu começo, tinha 13 anos, 10 meses no banco, fiquei lá durante 3 anos. O que significou trabalhar para mim com essa idade no Banco do Brasil? Isso me ajudou a formar alguns
alguns conceitos de ética, de moral, de caráter. O banco sempre foi uma empresa muito séria, é uma empresa muito séria, que leva muito a sério esses princípios que estão ali. Né? E para um menino de 13 anos, né, que veio de uma família relativamente simples, sem formação, isso foi muito importante. Né? Então, isso foi fundamental na minha carreira. O que me ajudou a eu trabalhar com 13 anos no Banco do Brasil é enxergar um pouquinho mais longe. Né? Eu enxergar que, apesar de toda a minha família, de todo o meu passado, eu sempre trabalhava em empresa pequena, ter uma renda muito pequena, mas existia um mundo maior do que aquele que eu vivia. Né? Existia um mundo que eu podia enxergar mais longe, que eu podia ir mais longe. Isso foi muito, muito importante para mim. E o que mais me ajudou? Me ajudou a pagar meus estudos. Né? A partir de alguns momentos eu comecei a pagar alguns cursos que eu comecei a fazer de programação de computadores. Naquela época era um negócio muito novo. Né? Hoje é moleza. Hoje a criança nasce sabendo mais do que eu aprendi naquela época. Mas naquela época era um negócio novo. E eu fui fazer os meus cursos de computação, que eu não teria condição se eu não tivesse trabalhado no Banco do Brasil naquela idade. E minha carreira continua. Com 17 anos e 10 meses, como eu não era concursado, porque né, esse programa do banco não era um programa para concursados, e no banco só entra concursado, o banco demitia o menor, né, a pessoa que chegava com 17 anos e 10 meses, e se você quisesse continuar no banco, você tinha que fazer um concurso. Né? Todo mundo quase passava nesse concurso. Mas justo na minha vez, eu não passei. Tomei pau em contabilidade. Né? Odeio contabilidade até hoje. Passei em português, matemática, passei em técnicas bancárias, mas aquele negócio que é ativo tinha que bater com passivo não entrava na minha cabeça. E não passei em contabilidade. Saí do Banco do Brasil e fui trabalhar numa outra empresa. Fui ser programador de computadores. Está vendo que serviu pagar meus cursinhos lá, né? Saí com 18 anos, eu fui ser programador. Naquela época era chique ser programador. Não era qualquer um que trabalhava na área de informática. Faz tempo, né? Eu trabalhava na área de informática. Entrei lá com 18 anos, fui ser programador, ficava lá o dia inteiro na maquininha. Era um dos poucos que tinha ar-condicionado na sala, né? Negócio, né? Porque naquela época todo mundo achava que para ter computador tinha que ter ar-condicionado. Né? E eles congelavam a gente junto com o computador. Eles achavam que o computador tinha que ficar menos 6 graus. Né? E fui ser programador. E aí surge um novo concurso do banco. E aí vem o homem lá na interrogação. O que eu faço? Volto para o banco? Se eu voltar a fazer um novo concurso, voltar para o banco, vou voltar como escriturário. Eu sou programador, estou bem aqui, tenho ar-condicionado na sala. Estou aqui desenvolvendo minha carreira, estou numa empresa razoavelmente grande. Né? Todas as menininhas me davam bola naquela época, eu tinha cabelo, eu era programador. Era uma moleza. Porra, o que eu faço? Né? Resolvi voltar para o Banco do Brasil. Né? Dei um passo para trás na carreira, voltei a ser peão, né? Saí lá, era programador, voltei lá peão, e voltei a ser escriturário no Banco do Brasil, né? Mas ganhando mais. Ganhava mais. Bom, naquela época, quem entrava no Banco do Brasil no começo da carreira ganhava bem. Né? Hoje menos. Voltei a ser programador e depois de um tempo, o sonho de todo funcionário do Banco do Brasil era ser caixa. Era um sonho de consumo, você ser caixa, você ia ganhar mais. E logo depois eu fui ser caixa também, de novo. Né? Por quê? Porque sem brincadeira, gente, naquela época demorava uns 5 anos depois que o cara entrava, ele entrava lá como escriturário, para ele ir para o segundo posto dentro do banco. Né? Eu acho que eu fui em um ano e pouco. Né? Por quê? De novo, a questão de estar acima da média. E aqui eu queria fazer um parênteses. Né? Essa questão de estar acima da média pode parecer arrogante, mas não é. Tá? Pelo contrário. Quando a gente não é acima da média naturalmente, a gente tem que se esforçar muito para ser, porque senão você não vai nunca aparecer. Tá? E por isso aquela questão do esforço, de estudo, de dedicação, porque senão você não aparece. Tá? Então, de repente, os meus colegas trabalhavam 6 horas, eu trabalhava 8. Né? O que um fazia em um determinado tempo, eu corria para fazer mais rápido. Eu sempre procurei diferenciar. E fui ser caixa. Né? E aí chegou um momento que eu tinha que me decidir. O que eu faço na minha vida? Faço uma universidade de processamento de dados, que naquela época chamava assim, ou administração. Né? Eu tinha voltado para o banco, mas gostava daquele negócio, daqueles computadores. Até hoje gosto. Né? Falei, mas eu entrei no banco, né? mas eu acho que eu vou fazer processamento de dados. Fiz dois vestibulares, passei nos 2, né? Só que eram faculdades pagas e eu não tinha condição de pagar
mesmo com o salário do banco, porque naquela época eu sustentava a minha casa, meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos de idade, e eu sustentava a casa com a minha mãe, e aí eu não tinha como pagar, sustentar a casa e pagar a faculdade. E a faculdade que eu podia pagar era a de administração de empresas, né? E aí vem, acho que o Turino falou, tem hora que na vida da gente, nem sempre a gente vai para o caminho que a gente quer, né? A gente vai para o caminho que é possível, né? Isso vai acontecer na vida de vocês, na carreira de vocês, a todo momento. Mas não foi ruim esse curso de administração de empresas, muito pelo contrário, né? Não foi de uma universidade famosa, foi de uma universidade bastante simples, tá? Mas que me ajudou muito a enxergar, ter uma visão sistêmica, ter uma visão ampla de como administrar uma empresa. Volto para a minha carreira, estou fazendo minha faculdade, tá? E fui convocado para participar de um projeto, na verdade foi castigo do meu chefe. Vocês sabem que o banco, né, de vez em quando faz greve, né? Numa época eu fiz uma greve de uns 3 dias, meu chefe, para me sacanear, me mandou num projeto do outro lado da cidade, e eu fiquei lá durante uma semana, ou 15 dias, trabalhando de madrugada, fazendo cronoanálise. Sabe o que é isso? Vocês ficam lá com um cronômetro, vendo os outros fazer as coisas e medindo o tempo. Né? Negócio excitante, né? E de madrugada. Porém, né? Isso foi uma coisa importante para mim, porque eu voltei. Esse trabalho era feito no centro de processamento de dados do banco. E estando lá, tá, depois de 2 semanas, eu medi o tempo mais rápido que os outros, né? Eu tinha me diferenciado. E meu chefe lá na época, que era o coordenador, o grande coordenador do projeto, me colocou para liderar uma das equipes do projeto. E aí, com 22 anos de idade, eu tenho minha primeira experiência como gerente de projeto, de alguma coisa, de gente. Eu tinha uma equipe que ninguém me obedecia, obviamente, porque eu era moleque, todo mundo era mais velho, mas eu tentava ser o coordenador daquele projeto. Tá? Então, foi minha primeira experiência gerencial no banco, com 22 anos de idade. Tá? Que era acima da média. Que era acima da média. A idade era baixa. Terminando o projeto, que foi no Centro de Processamento de Dados, eu fui convidado para ser gerente de programação. Falei, beleza, agora eu volto para minha salinha com ar-condicionado, né, o gerente de programação de computadores, voltei para a área de informática. Falei, agora eu ganhei minha sala de ar-condicionado de novo, né, fico bem. Só que tinha uns 30 gerentes de programação, o ar-condicionado não funcionava, não era a mesma coisa, mas eu voltei a ser gerente de uma equipe, né, de mais ou menos umas 15 pessoas na época, 10, 15 pessoas, e eu voltei para a área que eu gostava, que era a área de processamento de dados. Com 23 anos, então, de idade, eu era gerente da área de programação de computadores, né? Na época eram microcomputadores que eram novos nas agências, né? Estavam chegando no banco, e eu comecei a fazer a programação dos computadores, da equipe que programava computadores para as agências do banco, naquela época. Aí vem de novo a dúvida da formação. Vou fazer uma pós-graduação. Faço o quê? Administração, análise de sistemas, né? Afinal, voltei, agora voltei de novo, né? Falei, não, agora chega, porque eu fiz a administração de empresa uma vez porque eu não tinha opção. Mas na segunda, eu vou fazer minha pós-graduação em análise de sistemas. Né? Fiz, né? Terminei, passei, né? Acho que não acima da média dessa vez, passei na média, mas passei. Né? E minha carreira continua no banco e surge a oportunidade da área internacional do banco. Tá? Talvez muitos de vocês não sabem, o banco hoje ele está em 25 países, tem 40 e poucas unidades no exterior, é uma das maiores, é uma das empresas mais internacionalizadas do Brasil. Tá? Eu naquela época, isso aí em 1987 mais ou menos, não tinha a mínima ideia disso. Né? Nem sabia que o Banco do Brasil tinha agência fora do Brasil. Né? Eu achei que a agência mais longe que o banco tinha era na Penha. Não tinha ideia que o banco tinha uma área internacional. Mas eu estava como gerente de programação lá no Centro de Dados e o banco, em determinado momento, decidiu treinar os funcionários das agências para que eles aprendessem a usar computadores. Na época não tinha, estavam chegando realmente. Né? E aí eu fui dar curso em agências também, né, só parente da apresentação, também, porque eu briguei com o meu chefe, e ele de castigo me mandou dar curso nas agências. Né? Eu era gerente de programação, na verdade eu não briguei, né, deixar claro. Na verdade eu defendi minhas posições de uma forma bastante, digamos assim, enfática com ele, e ele achou que aquilo não era exatamente a forma adequada de fazê-lo. E aí ele falou assim, tá bom, você gosta de dar curso? Eu falei, não, eu odeio falar em público, não sei, não tem jeito, então é você mesmo, vai lá, você vai passar a dar curso. Tá? Propositadamente ele me mandou e eu fui, foi um período muito bom. Aprendi, gostei, fazia aquilo com muita boa vontade.
E durante um desses cursos eu descobri que a área internacional do banco, que estava em Brasília, estava mudando para São Paulo. Eu sou de São Paulo. E ele me falou assim, por que você não manda um currículo para a área internacional? Falei, tem que ser em inglês? Não, eles estão vindo para cá e estão procurando alguém que entende de informática, porque o pessoal de informática deles de Brasília não está vindo. Você não quer mandar? Mandei o currículo, fui, fiz a entrevista lá com a gerente da área internacional. Ela gostou do meu currículo e tal, só pediu que eu cortasse cabelo, fizesse a barba, usasse um terno e me vestisse que nem gente e fosse trabalhar no outro dia lá na área internacional. Comecei a trabalhar como assessor internacional na área internacional do Banco do Brasil, lá em São Paulo, né? Minha primeira experiência falando, ou cuidando de alguma coisa na área internacional. Eu passei a ser, então, assessor internacional, mas, na verdade, eu atuava como programador dentro da área internacional do banco. E aí começou o meu contato com a rede externa do banco, falar com áreas, com unidades que ficavam fora do Brasil, e comecei, então, a ter uma visão mais ampla do que era o Banco do Brasil fora. Nunca me esqueço, a primeira vez que um cara me ligou, eu estava sozinho lá na sala, e o cara falou que era de Nova York, ele falava português, eu achava que eu não estava entendendo porque ele era do exterior, né? Assim, O cara tá falando, o cara é de Nova York, ele falou, você atende? Eu falei, não, mas é de Nova York. Aí o cara atendeu e falou para mim assim, mas ele está falando português. Mas era de Nova York. Por um momento eu achei que o meu inglês estava fluente, mas o cara estava falando português. E vamos em frente. Estou na área internacional e surge a oportunidade de fazer um concurso interno como executivo internacional. E aqui, de novo, algumas coisas que surgem na vida da gente. Eu estava lá fazendo meus programinhas, como dizia um amigo meu, o Banco do Brasil ficava na Rua Augusta, falava que eu fazia programa na Rua Augusta. Mas não deixa de ser uma forma de ganhar dinheiro, né? Eu fazia meus programinhas lá na Rua Augusta, e um colega que trabalhava comigo na área internacional e tinha uma vontade muito grande de trabalhar no exterior, coisa que eu não tinha chegado nesse ponto da minha carreira ainda de visão, Ele falou para mim, Pop, vai ter um concurso aqui para a gente fazer um estágio no exterior, fazer formação no exterior e se tornar um executivo eventualmente no futuro internacional do banco. E eu falei, mas isso aí é o quê? Tem programação de computador lá fora? Não, é para ser gerente de agência, ser executivo do banco. Eu falei, cara, eu gosto mesmo dessas maquininhas aqui, Eu gosto de mexer com esse negócio e eu vou ficar nisso. Aí ele me encheu o saco, para falar a verdade, falando em português bem claro, porque ele queria muito fazer esse concurso e o concurso era muito complicado. E ele queria alguém para ajudar, para estudar junto, porque eram muitas matérias. Falei, tá bom, vamos fazer junto. Era um amigo, muito amigo meu, a gente saía para almoçar, ela estava sempre junto. E fizemos o concurso, eu passei e ele não. E aí vem a dúvida, Continuo, Vou, porque aí eu sabia que eu estava saindo da minha área de novo, a área que eu gostava, Fui para o exterior, fiz primeiro uma formação no Brasil, na USP, depois uma formação na FGV por uns 4, 5 meses, depois fizemos uma formação na DePaul University, lá em Chicago, na Universidade do Texas, e depois um estágio no exterior, que no meu caso foi em Londres, durante 6 meses. E aí volto para o Brasil, depois desse negócio todo, falei, bom, eu volto, espero que esqueçam de mim, me deixam lá fazendo meus programinhas, agora falando inglês, deve ganhar mais, Porém, tinha uma vaga lá, justo na época, um chefe, um gerente de uma divisão que cuidava de relações com instituições financeiras internacionais. O rapaz resolveu aposentar. E quando eu voltei, o meu gerentão lá chegou e falou assim, muito bem, o senhor passou no concurso, fez estágio, o banco investiu muito em você, você vai assumir aquela área. Eu falei, essa parte de assumir, beleza, a área, beleza, agora o que faz lá, Assim, não era a minha especialidade. O negócio era informática, eu nunca tinha trabalhado na área de negócios do banco. Tirando aquela parte do caixa e da agência que eu fiquei muito pouco tempo. Porém, ele já ouviram aquela expressão, se vira nos 30, foi o que ele falou comigo, se vira, assume, você foi o único da área que passou no concurso, então você vai ser quem a gente vai nomear para lá, até para ter um sentido. E isso o banco leva muito a sério, essa questão. Concursado, quem foi que se destacou na carreira, quem é que teve mais mérito. Então eu era aquela pessoa, naquele momento que eles achavam que era a pessoa mais indicada, pelos méritos que eu tinha tido, de passar no concurso, e isso transmitia uma imagem para o restante do grupo, de que esse esforço, essa necessidade do concurso era importante e que a pessoa que o fizesse seria reconhecida.
E lá vou eu, assumo essa área. De novo, tive que estudar mais que a média para aprender o que se fazia, tive que me dedicar mais que a média para aprender como agir, como atuar nessa área, que era uma coisa que eu não conhecia. Eu entrava nas reuniões com o banqueiro, falei, sabe que eles querem falar de programação? Mas não era no caso, eles queriam falar de outros negócios, né? E eu tinha que aprender o que eles queriam falar, né? Aí, de novo, voltamos para a minha formação. O que eu faço agora, né? MBA em Finanças ou Informática. Já estava numa confusão mental, que eu já não sabia, vou para cá, vou para lá, né? E resolvi, então, falei, eu fiz um concurso muito complicado. Passei numa seleção que tinha, na época, cerca de 20, 30 mil pessoas que concorreram no banco. Obviamente, não fui só eu que passei, foi um grupo de 20 e poucos funcionários que foram aprovados. E me colocaram numa área que eu tenho que conhecer mais em finanças do que em informática. Então, fiz meu MBA em Finanças, na época lá em São Paulo, um instituto chamado Instituto Brasileiro do Mercado de Capitais, o IBMEC, né? Era um MBA também bem difícil, bem complicado, bem concorrido, e concluí meu MBA em Finanças, e minha carreira continua. De lá, de gerente de divisão, lá na área internacional em São Paulo, eu fui nomeado gerente lá na Itália, fiquei 7 anos, 6 anos e meio, quase 7 anos em Milão. Tá? Aquela foto não é da agência de Milão, é da Catedral, tá? A nossa agência lá em Milão. Nós temos 2 agências lá, uma em Milão e uma em Roma, né? Mas eu ficava localizado em Milão. Então, a primeira experiência internacional como gerente do banco foi aos 30 anos de idade, né? Atuando, principalmente na questão de Londres, que eu fiz estágio, com 30 anos. Aí, volto para Brasília, em 2007, depois de ficar 6 anos, 7 anos na Itália, que foi uma experiência muito grande, né? Eu acho que o Turino comentou isso aqui rapidamente sobre a importância de você conhecer novas culturas, de conhecer novos mundos, de se adaptar a eles, né? No meu caso, pop, né? Vocês podem imaginar que a Itália era mais fácil pela mão, então, mas mesmo assim é complicado quando você, né? Eu acho que muitos de vocês são descendentes de japoneses, não é o fato de ser descendente que você chega no país e a coisa é simples, né? Também tive muitas dificuldades, mas fiquei 7 anos lá, retornei em Brasília em 2007, como gerente executivo na diretoria de comércio exterior, fincando aí a minha decisão de continuar na área de negócios do banco, né? E deixando de lado a área de informática, né? O que não é ruim, né? Porque até hoje o pessoal da área de informática sofre um bocado comigo quando eles vão falar que não dá para fazer alguma coisa, né? Então eles enganam muita gente da área de negócios, mas a mim eles têm um pouco mais de dificuldade, né? Voltei então como executivo na diretoria de comércio exterior, fiquei lá, também um assunto novo para mim, não obstante o assunto negócios, financiamento, comércio exterior, essas coisas são coisas que a gente trata nas agências, nos negócios do banco aqui no exterior, tá? Mas uma coisa é você tratar de alguns assuntos lá na ponta, outra coisa é você administrar o assunto lá, e esse assunto é um assunto muito ligado a políticas de governo lá no Brasil, né? Porém, fiquei lá 4 anos, né? E minha carreira continua, chegando então a gerente regional aqui da Ásia. Em junho de 2011 eu fui convidado pelo vice-presidente do banco para vir assumir a gerência regional aqui da Ásia. E aí tem aquele ponto de interrogação, né? Vou ou não vou, né? Eu falo assim, mas esse cara ficou em dúvida ainda, né? O cara está sendo promovido. Questão, gente, se vocês lembrarem, junho de 2011 foi logo depois do terremoto, foi logo depois daqueles problemas que aconteceram aqui. E nós tínhamos um fluxo inverso de expatriados, né? As pessoas saíam do Japão e não vinham para o Japão naquele momento. Infelizmente era isso que acontecia. E a decisão traz a família nessa situação, assume o compromisso e o desafio, porque não era só essa questão da situação que o país estava aqui agora, mas tinha uma mudança que a gente tinha que fazer aqui nas operações do Banco do Brasil, no Japão, que deveria ser feito. Então, eram muitos desafios, né? Eu estava lá com a minha vida bastante tranquila lá em Brasília, né? Com o meu apartamento, com o meu carro, tinha ar-condicionado na minha sala, estava tudo funcionando bem, então não tinha talvez razão para deixar não ser a questão de assumir um novo desafio, assumir uma nova responsabilidade, que é isso que nos move, ou pelo menos me move muito dentro da minha carreira, né? Então, resumindo aí, gente, essa foi a minha carreira.
né, de MASG, lá com o seu Miguel, no geral, dando bronca no primeiro dia de trabalho. Também que ele errou aquele negócio do que não tem futuro, até que ele podia ser um bom gerente, mas como vidente ele estava meio ruim. Essa foi a minha programação, de um modo geral. Eu só tive movimentos para cima. Teve alguns de lado, que não deu para a gente colocar aqui, porque senão a gente ia tomar muito mais tempo do que eu já estou tomando. O único foi ali, foi para baixo, foi quando eu deixei de ser programador numa empresa grande também, onde eu já trabalhava, e voltei ao Banco do Brasil, apostando numa nova carreira de escriturário. Em 30 anos de banco, aí estão 11, mas eu devo ter passado mais ou menos por uns 16 ou 17 cargos diferentes, né? O que faz da minha carreira bastante dinâmica, né? A gente muda bastante, tá? E desde setembro de 2011, então, estou aqui no Japão, responsável pelas unidades que nós temos na China, em Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura, tá? E sou representante do banco nos demais países aqui do continente asiático, tá? Conclusões, as minhas, né? Não necessariamente vocês vão chegar nas mesmas que eu aqui, com essa falação toda. Primeiro, em nossas carreiras nunca saberemos se nossas decisões foram certas ou erradas, tá? Não dá para saber. Vocês vão perguntar, mas você se arrepende de ter ido para a área A ou para a área B, ou para ter ficado, de não ter ido para a área informática? Não me arrependo, né? E, mas se tivesse lá, será que eu ia ser hoje presidente do banco, se eu tivesse ido para outra carreira? Pode ser que não. Então a gente nunca sabe. Então a gente não vai saber nunca se nossas decisões são certas ou erradas, né? Uma vez tomada, toquem em frente, sejam acima da média, se diferenciem, façam a diferença. Os caminhos que seguimos em nossa carreira nem sempre são os planejados, né? O Turing também comentou isso, né? Eu tinha lá minha meta de ser, assim, que nem o Celso aqui, né? CIO de uma empresa, né? Na área de informática e tal, né? Nada disso, né? Um caminho completamente diferente, né? Mas isso não quer dizer que seja ruim, só estou dizendo que não é como a gente planeja, nem sempre, né? Devemos aproveitar todas as oportunidades, tá? E isso eu procurei fazer na minha carreira e procuro fazer sempre, tá? Eu acho que a gente não pode deixar de aproveitar, ou pelo menos avaliar de uma forma muito aprofundada as oportunidades, porque nem sempre, ou dificilmente, elas batem duas vezes na mesma porta, né? Devemos estar sempre disponíveis para novos desafios, né? Falo isso porque em alguns casos eu conheço alguns colegas de banco, de outras empresas, em que quando uma vez, né, ir juntando essas duas situações, em que se fala assim, você está disposto a ir para determinado lugar, né? Acho que no Itamaraty acontece muito isso, e muitas vezes as pessoas não estão dispostas, né? E muitas vezes essa não disponibilidade no primeiro momento se reflete contra você no segundo momento, né? Porque nem sempre a empresa acha muito bonito que você aceite só as grandes oportunidades. Às vezes você tem que dar algum passo para trás, algum passo para o lado, ou você tem que mostrar que você está disposto a correr riscos, a estar do lado da empresa, estar comprometido com a empresa em qualquer situação. Nunca teremos a certeza de estar preparados, tá? Por que eu disse isso? Eu assumi uma área que eu não conhecia várias vezes. Aliás, toda vez que eu assumo uma área nova, eu não conheço e começo do zero, tá? Fui trabalhar numa área de relacionamento com bancos. Eu não sabia nem que o banco tinha relacionamento com outros bancos. Eu achei que eles eram concorrentes, né? E eu fui assumir essa área e fui aprender o que era aquilo. Fui para a Itália. Mas você era italiano? Fala italiano. Não falava nem buongiorno, era só pizza e mozzarella. As duas palavras que eu falava. Não sabia falar nenhuma palavra em italiano. Fui lá e você tem que se virar, né? Falei muito palavrão achando que era a palavra normal que me ensinavam para me sacanear. E a gente vai aprendendo. Vim para o Japão, não falo japonês até hoje, né? Não consigo falar nem pizza e mozzarella em japonês. Então, mas a gente tem que estar sempre procurando estar preparado, né? Nunca estamos preparados, mas a gente tem que sempre se procurar se preparar durante o processo. Formação é importantíssima, tá? Eu acho que isso é bem claro, né? Não podemos esquecer. Mas a marca de nossa universidade não garante nosso sucesso. Fiz questão de colocar isso porque eu já vi muito currículo bom, tá? E normalmente o pessoal que tem currículo bom, eles continuam mandando currículos, tá? Então, não todos, tá, gente? Só para dizer o seguinte, que isso não é garantia de nada, tá? O fato de ter feito uma universidade AAA, a melhor do mundo, não garante nada. Eu acho que o que garante é você estar acima da média. Se você fez essa universidade, aproveite
né, para que isso seja um diferencial na sua atuação, tá? Não no seu currículo. Tá? Devemos aprender com nossos erros e com os outros também. Tá? Não falar em erros, esqueci do acento. Então, a gente aprende muito, tá? A primeira bronca lá do seu Geraldo serviu, tá? Porque eu fiquei muito bravo naquele dia, chorei pra caramba. Além disso, tá? Eu aprendi que ele tinha razão, tá? Ele tinha razão, porque não obstante para mim naquele momento ser importante passear lá, fazer minha ida para a praia, mas quem queria trabalhar, quem queria demonstrar que queria trabalhar, não podia não ter assumido no dia seguinte lá no Banco do Brasil, né? E outras coisas que a gente foi aprendendo durante o trabalho. Quando eu briguei com meu chefe, falei um pouquinho mais, digamos assim, de uma forma um pouco mais acirrada com ele, né? Por isso a gente vai aprendendo e vendo que a gente tem que melhorar em diversos aspectos, né? Então a gente aprende com a gente, aprende com os outros. Nunca devemos parar de aprender e nos preparar para nossas carreiras, né? Antigamente a gente falava, terminou a faculdade, agora estou formado, não tem mais o que fazer, tá? Vocês viram aqui que eu comecei numa coisa que eu gostava, tá? E hoje eu gosto do que faço, tá? Gosto muito do que faço e faço muito, com muita dedicação que eu faço, porque eu gosto do que faço. Então, agora, se você não se encaixar em nenhuma daquelas duas afirmações ali, né? Fazer o que gosta ou gostar do que faz, aí você está enrolado, né? Aí você está enrolado. A gente precisa chegar num acordo ali, vai procurar outra coisa para tentar se encaixar em alguma daquelas duas situações. Mensagem final, dentro daquilo que eu falei até agora, tá? Eu acho que todos vocês aí estão no excelente caminho, vocês são uma elite aí dos estudantes, né, brasileiros que chegam à universidade, mas acho que nada vai acontecer na vida de vocês se vocês não conseguirem se diferenciar e ficar acima da média, tá? Procurem, se é que eu posso deixar dizer alguma coisa para vocês, é isso, procurem sempre estar acima da média. Quem está na média não é percebido, quem está abaixo da média é desprezado. Obrigado.